Fada Azul em alinhamento de chakras. E aí, será que o seu tá alinhado, tá desalinhado, mais ou menos? Como saber? Ai, dúvida cruel. Então, sobre isso a gente vai conversar com uma especialista, com uma farmacêutica, Letícia Ferrari, que vem trazer para nós esse conhecimento sobre o corpo energético. Acompanhe. No episódio de hoje nós vamos falar sobre alinhamento de chakras, nosso corpo energético. Onde é que está isso? Como que eu vejo? O que é isso? São dúvidas sobre essa técnica da saúde e que ajuda a gente a ter mais harmonia. Então nós vamos conversar com a farmacêutica Letícia Ferrari, que tem formação em alinhamento de chakras e mestrado em produtos naturais. Tudo bem, Letícia? Olá, tudo bem? A Letícia é minha irmã, pessoal, e eu já passei por vários alinhamentos de chakras e gostei de todos. Até quando não precisava, que estava tudo alinhado, foi muito bom. E aí eu queria que a Letícia compartilhasse com vocês essa grande alegria que é o alinhamento de chakras. Então, os chakras, eles são centros energéticos, né, espalhados por todo o nosso corpo. Então, a gente tem milhares de campos energéticos, de chakras, envolvendo, né, o nosso corpo. Mas existem 7 chakras que são principais. E cada chakras, eles têm tem vibrações específicas e eles vão desde o topo da cabeça até a região do cóccix, né? Então, e o alinhamento dos chakras, eles estando em equilíbrio, em harmonia, eles influenciam, né, na nossa saúde física, emocional, mental e também espiritual. Eu fico pensando que a gente não consegue enxergar, pelo menos ser humano básico, acho que os olhos não captam essa energia, essa vibração. É claro que a gente escuta o nosso coração, muitas vezes a gente põe a mão ou põe o ouvido, né? Consegue escutar o batimento cardíaco, consegue perceber a própria, né, temperatura do corpo. Então, como que a gente sente que está precisando de uma ajuda nessa área energética? Tem algumas situações que fazem com que o nosso chakra se tornem desalinhados, né? Então, situações de estresse, medo, alguns traumas, ou fome, sede, tudo isso causa essa desarmonia, né? Esse desequilíbrio. E isso pode trazer alguns sintomas, né? Questões emocionais, ansiedade, estresse, depressão. Então, são um dos sintomas, um dos alertas, né? Que podemos perceber que pode estar ocorrendo alguma desarmonia nos chakras. Isso acontece também com as crianças? Sim, as crianças também têm os chakras, né? Esses campos, esses centros de energia. Desde que a gente nasce, já nasce com esse corpo energético? Como que isso foi identificado? Sim, a gente já nasce com esses campos energéticos, né? E vai pro resto da nossa vida. Uma pessoa idosa, ela fica com esses chakras menos potente ou não tem nada a ver? Como que funciona? Não, vai depender de situações com que ela passa, né? A própria alimentação, se a pessoa tem uma alimentação natural, mais saudável, isso também colabora para o alinhamento dos chakras, atividades físicas, né? A paz mental, a saúde mental, tudo isso influencia. E como que eu alinho? Então, já que eu já passei por essas sessões de alinhamento de chakra e tem a ver com cromoterapia, tinha alguma coisa de umas luzes, cores, só que eu não sabia muito bem como que era. Sim, os chakras, eles podem ser alinhados de forma espontânea também, sem necessariamente uma técnica, né? Então, você fazer uma oração, uma meditação, uma respiração, escutar uma música que te traz paz, tranquilidade, ter um hábito de alimentação saudável, tudo isso traz o alinhamento dos chakras de forma espontânea. Mas quando isso não acontece, há técnicas que a gente pode usar para que esses chakras sejam alinhados,
né? Então, a gente utiliza algumas técnicas que estão no rol, né, das práticas integrativas complementares. Então, o reiki, a acupuntura, a auriculoterapia, a aromoterapia, os florais e a cromoterapia, que são muito usados, né, para esse alinhamento, a harmonia dos chakras. Eu gosto muito de usar a cromoterapia, que são as cores, o tratamento, né, o equilíbrio dos chakras através das cores. Porque cada chakra, né, que estão localizados do topo da cabeça até a região do cóccix, eles são identificados com uma cor específica. Então, eles vibram, né? Tem a mesma vibração daquela cor. Então, a gente utiliza as cores, né, específicas de cada chakra para que eles possam ser alinhados. Tem alguma frequência da gente procurar uma pessoa com essa formação e fazer esse alinhamento de chakras? Uma vez por mês? A cada 6 meses? Não tem assim uma frequência, né, habitual. Sempre que houver a necessidade mesmo. Você perceber que o sono já está um pouco comprometido, tem momentos às vezes que se sente ansiosa, né, ou um excesso de medo, tristeza. Então, tudo isso pode ser alertas para que possa buscar um terapeuta que faça, né, essa técnica de alinhamento dos chakras. E como que é? Eu lembro que quando eu passei por essas sessões, primeiro tinha uma avaliação para verificar se realmente havia algum desalinhamento e qual era desses 7, nem sempre são 7 que estão desalinhados. Às vezes é alguns momentos, no meu caso, deu 3. E como que é feito isso? Sim. Quando os chakras, essa energia, né, dos chakras estão alinhadas, elas circulam, né, todas num sentido só, né? Por exemplo, quando os chakras estão alinhados, eles tendem, a gente padroniza, né, o sentido horário da energia, né, dos chakras, que me identifica que esses chakras estão alinhados. Né? Quando há a desarmonia, é quando acontece dessa energia vibrar, né, ou girar na forma do lado oposto, né, ou seja, anti-horário. Como é que a gente identifica isso? Então, é usado um pêndulo, né? Esse pêndulo pode ser de madeira, metal ou mesmo cristal. E ele é usado a técnica de radiestesia. Ele mede a vibração dessa energia. E conforme o pêndulo ele gira, se é o sentido horário, isso me identifica que a energia naquele chakra específico está alinhado. Se ele gira da forma anti-horária, isso me diz, então, que a energia naquele chakra está desalinhado. Então, aí, quando há o desalinhamento do chakra, nós usamos, eu uso a técnica da cromoterapia, mas pode ser usado o reiki, pontos de acupuntura, né, também para ser alinhado. Então, a gente usa essas técnicas para alinhar e aí faço novamente a verificação, a avaliação com o pêndulo para ver se a energia está vibrando, girando na forma correta, que seria na forma horária. É muito interessante e a gente percebe que nós somos um campo magnético, que a gente se relaciona, então, com esse pêndulo, que há uma troca ali de comunicação, uma linguagem que vai mostrar se realmente aquele corpo, aquela pessoa, ela está equilibrada nesses pontos energéticos. E às vezes acontece também de fazer esse trabalho não só pessoalmente, porque eu já vi sendo feito com fotografias. Sim, essa técnica, né, usando o pêndulo, que é a radiestesia, pode ser feito em pessoas, né, em locais específicos, onde os chakras se localizam, mas eu também posso usar objetos, né, fotos, para fazer essas medições energéticas. Então, esse é um exemplo de um pêndulo de madeira, e na base tem um peso e uma haste flexível, né, e aí eu coloco esse pêndulo em cima do chakra, né, da localização dos 7 chakras, e conforme ele vai girar, ele vai me dizer se aquela energia está em harmonia, né, alinhada ou não. Em animais também é possível fazer esse alinhamento de chakras? Eu imagino que sim, que possa ser possível, né?
também tem campos energéticos. Em grupos ou é algo individual? É algo individual, feito uma avaliação individual, né? O tratamento também. E aqui a gente usa uma caneta, né? Onde, como eu falei, cada chakra tem a sua cor, né? Então, por exemplo, o chakra coronário, que é o do topo da cabeça, ele tem a cor que vibra com ele, é a cor violeta. Então, eu utilizo, né, a cor violeta por 40 segundos, né? E aí, ele tende a alinhar esse chakra, né? O chakra, e cada chakra, ele tá ligado a uma glândula, né? Então, nós temos esse chakra coronário ligado à glândula pineal, e a cor específica dele é a cor violeta, e que a sua função está com a conexão com o espiritual, né? Aí aqui na frente nós temos o chakra frontal, onde a cor é azul escura, né? É o terceiro olho, está relacionado com as nossas visões, compreensão do mundo. Então, para alinhar esse chakra, se ele está desalinhado, eu uso a cor azul clara, né? E outro chakra, terceiro chakra é o laríngeo, é o azul também, que está relacionado com a glândula tireoide, né? Está relacionado com a fala e comunicação. Depois nós temos o cardíaco, o chakra cardíaco, né? A cor é o rosa e o verde, né? Que está ligado ao amor, ao perdão, né? E a glândula é o timo, né? O próximo é o plexo solar, que é a cor amarela que vibra com ele, né? Tá fazendo essa relação da compreensão, né, do mundo, eu entendo. E temos o chakra umbilical, né, que é o chakra relacionado com a reprodução, sexualidade, a glândula é o ovário e testículo. E o chakra básico, né, que é a glândula suprarrenal, e está envolvido com os sintomas de sobrevivência, né? E a cor é vermelha. Nossa, que interessante a gente conhecer o nosso corpo desse ponto de vista energético, de cores e também de glândulas que a Letícia trouxe aqui para nós. Então, Letícia, muito obrigada por esse conhecimento, porque com certeza a gente tem aí um leque de opções, de práticas do Sistema Único de Saúde, que ainda não contempla o alinhamento de chakras, mas que contempla várias práticas naturais, como a homeopatia, a acupuntura, e o alinhamento de chakras, por enquanto, é algo que as pessoas têm que procurar mesmo na rede particular, mas que, com certeza, com o tempo, isso vai se popularizando e vai tendo mais acesso. E a gente fica muito feliz com esses estudos, porque a gente pode optar em um tratamento mais assim alternativo, sim, que não vai intoxicar o nosso corpo, que vai trazer uma cura do nosso próprio corpo colaborando com ele. Então, isso tudo é muito autossustentável, é muito bom. Então, muito obrigada pela conversa, pelo esclarecimento. Eu que agradeço pela oportunidade, né, estar aqui falando sobre as práticas, né, naturais, onde a gente pode buscar a saúde, né, de uma forma natural, né, ou de uma forma complementar a um tratamento convencional. É isso aí. Às vezes dá para combinar também. Muito obrigada. Você continue conosco aqui, aproveitando esses conhecimentos maravilhosos.